Olá, pessoal, bom dia. Olá a todos os irmãos, irmãs, pais, mães que estão vendo esse vídeo. É um grande prazer estar fazendo esse vídeo para todos vocês. O meu nome é Jéssica Assis. Sou da Igreja Moriá, do Parque Colômbia, na sede. Já sou da família Moriá há bastante tempo. Deus me deu a oportunidade também de atuar no Ministério Levítico. E, além disso, o Senhor me deu a oportunidade também de atuar na área educacional, da qual eu já tenho experiência de 13 anos. Antes de ser professora, educadora, eu trabalhei também na área administrativa, porém sempre ligado a essa área de treinamentos e de ensino de uma forma geral. Então, eu estou com a incumbência hoje, ok? De fazer um vídeo para vocês, um vídeo simples, tá, gente? Aqui nós não temos essas edições profissionais, então já peço de antemão desculpas a vocês, porque estou gravando esse vídeo de casa. E aqui vocês sabem, quando a gente está gravando de casa, sem um estúdio específico, então pode acontecer algum barulhinho externo, ou de cachorro, ou alguma coisa assim. Então, gente, isso realmente faz parte, Até mesmo em sala de aula, nós estamos com essas questões também com os nossos alunos, ok? Mas o nosso objetivo aqui é colaborar com a Igreja de Cristo. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema desse vídeo, ok? O tema é exatamente esse, que está aparecendo na sua tela. Dicas preciosas para incentivar o seu filho ou sua filha, a obter um excelente desempenho nos estudos. Então, vocês sabem que nós estamos vivenciando essa época de pandemia, que tem sido realmente uma situação atípica para todos nós, tanto os professores, diretores, como também os alunos e os pais, ok? Todos nós estamos reaprendendo tanto a lecionar como a aprender de forma online. Então, como nós podemos auxiliar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes nesse processo educacional? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo, ok? E aí, antes da gente começar, eu queria deixar uma palavra para todos vocês, independente, se você é cristão, está vendo esse vídeo, se você não é cristão também. De repente, eu até gostaria de solicitar que todos os nossos irmãos compartilhassem esse vídeo com outras pessoas também, porque ele traz dicas, e de repente você conhece algum pai, alguma mãe que está precisando de ajuda no processo educacional do seu filho. Então, eu queria, antes da gente falar sobre as dicas, ler uma passagem rapidamente que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, do 11 ao 13, que fala o seguinte: no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Então, olha que interessante, Aqui nós temos o rei Salomão escrevendo o livro de Provérbios. Como todos nós, principalmente os cristãos, nós sabemos que Salomão foi assim dotado de sabedoria. Então ele escreveu muito sobre isso, sobre a sabedoria, sobre a importância do ensino, sobre a importância da instrução, sobre a importância de nós honrarmos os nossos pais, inclusive. Ele escreveu sobre outros assuntos, mas esses assuntos são realmente assuntos que ele colocou muita ênfase.
E aqui ele fala um pouquinho sobre a sabedoria, né? Sobre retidão. Ele fala um pouquinho sobre a instrução. Logicamente que nós vamos entender também em relação à instrução da palavra de Deus. Porém, a gente pode tranquilamente contextualizar para os nossos dias atuais, né? Principalmente nesse último versículo. Apega-te à instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. De fato, nós que somos adultos, nós precisamos sempre enfatizar isso para os nossos filhos, né? Que a instrução é a única coisa que ninguém vai poder nunca tirar deles. Então eles precisam aprender a aprender, ok? Então essas dicas, né, vão facilitar muito nesse processo. Que a gente fique com essa palavra, não só para ajudarmos aos nossos filhos, mas a gente mesmo, enquanto pessoa, enquanto adultos em geral. De repente você está aí, né, um pouquinho desanimado em relação a algumas coisas, até mesmo em relação ao retorno aos estudos. Então, de repente, esse é o momento que o Senhor separou para você também começar a pensar nisso, ok? Muito bem. A primeira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: entenda que este é o tempo que Deus reservou para a família interagir de outras formas. Como assim, né? Um período de pandemia, um período de quarentena, onde todos estão praticamente à beira do desespero. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e as notícias sempre são muito ruins, principalmente se você tem acompanhado a televisão, as redes sociais. Então, o que nós precisamos fazer? Ok? Primeiro, né? Ter calma, porque se você estiver nervoso ou nervosa, você não vai conseguir ajudar o seu filho no processo educacional, ok? E aí você também precisa entender que nem tudo que está sendo muito ruim para o mundo todo é necessariamente ruim o tempo todo, ok? A gente precisa sempre olhar o lado positivo de tudo, até mesmo das coisas ruins. E aí a gente precisa entender que Deus ele também reservou esse tempo para que as famílias tivessem uma maior interação. O que estava acontecendo antes da pandemia? Ok? Pelo menos na maioria das famílias, as pessoas não tinham tempo para os seus filhos. Ou se tinham algum tempo, era um tempo que não necessariamente era um tempo de qualidade. Então o Senhor ele está te dando hoje uma oportunidade de ter um tempo de qualidade com o seu filho. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei se você está desempregado, desempregada, mas eu quero lhe dizer que esse é o tempo que o Senhor reservou para que você tivesse realmente uma maior interação com seu filho, para que você entendesse os anseios do seu filho, da sua filha, para que você entendesse as dificuldades, ok? Em disciplinas específicas, inclusive, e para que você também procurasse ajuda, se for o caso. Então a gente precisa realmente aproveitar essa oportunidade, ok? Aproveitar esse tempo para interagir com os nossos filhos da melhor forma possível e sempre com qualidade. Então essa é a primeira questão, né? A dica número 2: planeje o seu dia e encoraje o seu filho a fazer o mesmo, estabelecendo prioridades. O que tem acontecido, pessoal? Enfim, até mesmo com os adultos em geral. Nós, às vezes, não planejamos o nosso dia. E aí, às vezes, nós tínhamos várias coisas para fazer, coisas importantes durante aquele dia. Porém, nós não conseguimos estabelecer prioridades. Então, realmente fica muito difícil, ok? Até mesmo para o seu filho
Não basta só você querer planejar o dia do seu filho. Você precisa também planejar o seu dia. Como vai ser o seu dia? Quais são as coisas que você precisa fazer, mesmo em casa, na quarentena, ou se você está indo trabalhar, mesmo na quarentena? Quais são as coisas que você precisa fazer durante aquele dia? Ok? De que forma você vai colocar o seu filho nessas prioridades, né? Porque o seu filho, a sua filha é uma prioridade, correto? Então, de que forma vocês vão conseguir fazer isso? Juntos, né? E sempre, ao planejar esse dia, você sempre planejar atividades que sejam junto com o seu filho, com a sua filha, ok? Então é importante, né? Caso vocês tenham dificuldades em relação a isso, peguem um caderno, ok? Um caderno simples, né? Não precisa ser um caderno grande, e comecem a escrever. É isso que eu particularmente faço, né? Sempre. Apesar da gente estar, né, nessa era do computador, onde as pessoas basicamente nem escrevem mais de forma manuscrita, né? Tudo é pelo computador ou pelo celular em geral, pela agenda do celular, mas eu particularmente ainda faço muito isso. Eu pego um caderno, escrevo todas as pendências que eu tenho que resolver durante aquele dia ou até mesmo durante aquela semana. E aí, com isso, eu vou entendendo o que é prioridade na minha vida, ok? E vou ali, né? Toda vez que eu consigo resolver alguma coisa, aí eu vou ali e risco aquela questão como se eu já tivesse resolvido. Então, é exatamente isso que as crianças precisam se habituar desde cedo, tá? A estabelecer prioridades. De que forma, né? De repente a sua criança está muito tempo no videogame, está muito tempo em jogos, aplicativos do celular, aplicativos de entretenimento. Então você vai ajudar o seu filho, encorajar o seu filho a ele fazer uma rotina, ok? Uma rotina adequada, né? Nós temos vários casos de escolas que estão enviando atividades todos os dias, né? Como escolas que enviam de repente semanalmente, quinzenalmente. Algumas escolas, infelizmente, pararam também um pouco nesse processo. Não sei como é a realidade escolar do seu filho ou da sua filha, mas independente disso, tá? Ele precisa realmente manter uma rotina e ter bem claro para ele quais são as prioridades dele ou dela naquele dia. E a mesma coisa com os pais, ok? Eles também precisam planejar o seu dia e também ter bem focado essa questão do que é verdadeiramente prioridade, ok? Então nós já vamos, né, para a dica 3 também. A dica 3, pessoal, é o seguinte: mantenha a rotina o máximo possível. Ok? Então, ela meio que é um link da dica 2. É importante, tá, que a gente faça com que os nossos filhos entendam a questão da rotina. Geralmente, quando a gente fala essa palavra, rotina, minha rotina, geralmente nós falamos como se fosse algo chato, algo que, enfim, né, algo que é muito complicado de se fazer. E não, gente, a rotina todos nós precisamos. A rotina, ela é algo extremamente importante para a nossa vida, né? A rotina está intimamente ligada com a palavra disciplina, ok? Não é a mesma coisa, né? Gramaticalmente falando, mas ela está intimamente ligada à palavra disciplina. Então, como o seu filho vai ter uma disciplina escolar, ou até mesmo uma disciplina em outras áreas da vida, se ele não tem uma rotina? Então é importante a gente estabelecer essa rotina o máximo possível. Por exemplo, né? Vamos supor que o seu filho, antes da pandemia, ele estudava durante a manhã, de 7 a meio-dia, ok? E aí está tendo aulas online, ou videoaulas, alguma coisa desse gênero, e o seu filho não está acordando mais às 7 horas ou às 6 e alguma coisa, né?
para fazer as atividades. Então, vamos mudar isso. Vamos estabelecer, né? Voltar a estabelecer essa rotina para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eu sei que isso traz muita resistência nas casas, mas é algo que é possível sim, ok? E é necessário. Nesse momento a gente vai realmente precisar exercer a nossa autoridade, né? Pedir a Deus soluções, estratégias para estabelecer a autoridade, ok? Porque, por exemplo, aulas durante a manhã, elas são necessárias, principalmente para as turmas que já eram durante a manhã. Então, assim, é realmente muito importante, tá? Que as crianças tenham essa noção da rotina. Dica 4. Incentive o seu filho à prática da autonomia desde a mais tenra idade. Então é importante, né, essa questão da autonomia das crianças, porque às vezes nós temos pais que querem poupar os filhos de coisas que eles precisam aprender desde a mais tenra idade mesmo, né? Por exemplo, às vezes nós temos pais que fazem tudo pelo filho, até mesmo a lição de casa pelo filho. Então isso é muito prejudicial para as crianças, ok? Quanto mais elas tiverem autonomia, melhor será a vida delas na fase da adolescência e na fase adulta. Então é muito importante que eles entendam essas questões, né? E também entendam que eles são úteis, inclusive, para a rotina da casa. É muito importante essa questão também, ok? Aí eu já entro, inclusive, na dica 5. Pesquise sobre atividades lúdicas e divertidas que possam ser realizadas em casa, ok? Então, assim, de repente uma atividade que para você não é uma atividade divertida, ok? De repente o seu filho ou a sua filha vai achar aquela atividade um verdadeiro máximo, porque são coisas que aquela criança nunca fez. Por exemplo, você pode, dependendo da faixa etária, evidentemente, você pode introduzir o seu filho na questão da culinária, né? Me ajuda a fazer isso, né? Me ajuda a fazer aquilo. Lógico que a gente não vai colocar crianças muito pequenas numa situação assim de repente pegar faca, tesoura, alguma coisa que seja perfuro cortante, ok? Mas de repente alguma atividade de culinária ele vai poder fazer e ajudar e vai se sentir muito útil com isso. Então são dicas, né, importantes pra gente, ok? De repente, né, até mesmo para crianças muito pequenas, por exemplo, de 3 anos ou menos, a gente às vezes acha que, não, aquela criança ela não vai fazer nada, né? Mas assim, ela pode inclusive ajudar a organizar os próprios brinquedos. Né, filho, você já brincou? Então, beleza, agora você vai ajudar a organizar os brinquedos. Coloque os brinquedos todos novamente na caixa. Então, sim, são coisas importantes que a gente precisa começar a ensinar as crianças. E quando nós falamos aqui de atividades lúdicas, podemos incluir jogos educativos. Por exemplo, de repente vocês têm algum jogo em casa, que é um jogo que de repente você nem acha que é educativo, mas ele é. Por exemplo, dominó, jogo da memória, pega-varetas, que mais? Enfim, esses jogos que nós brincávamos enquanto crianças são jogos extremamente educativos, que em muitos casos as crianças de hoje nem sabem que esses jogos existem, ou se sabem, não sabem brincar com eles. Então é uma excelente alternativa para que os pais, em geral, né, que também são educadores em potencial, ensinem a essas crianças. E de repente vocês vão ter aí
uma série de atividades que vocês podem fazer em família e atividades que serão muito divertidas, ok? É importante que a gente tenha isso em mente. Agora a próxima dica. Caso precise ensinar algo ao seu filho, lembre-se dos professores que você gostava. Isso, gente, é algo realmente muito importante. Por quê, pessoal? Todo mundo, né, todos os adultos passaram em algum momento pela fase escolar. E, logicamente, que todos nós, durante a nossa vida, independente de qual seja o seu grau de escolaridade, mas todos nós tivemos um professor que era um professor muito querido, que sabia acolher as crianças, né? Ou que de repente fazia dinâmicas muito interessantes em sala de aula com os outros alunos e que a turma correspondia muito bem, ok? E também, logicamente, que existem aqueles professores que são mais carrascos e tal. Isso também faz parte do processo educacional, né? Enfim, todos nós, em algum momento, nós tivemos professores dos quais a gente se identificava muito. Ou pela forma que esses professores ensinavam, ou até mesmo pela disciplina, que era algo que a gente já gostava, já tinha uma certa aptidão para aquilo. Então, você sempre vai se lembrar de um professor que marcou ou positivamente ou negativamente na sua vida. E aí, com isso, pessoal, vocês vão entender que é importante que você ensine o seu filho exatamente como aquele professor ou professora ensinava, ok? O que será, né? Enfim, ok? Quais são as técnicas que aquele professor fazia? Qual é a metodologia que ele conseguia, né, conquistar aquelas crianças, abordar aquelas crianças na minha fase escolar? Então, de repente, ele trazia algum jogo específico, né? Algum jogo lúdico, onde todo mundo se agradava muito e as pessoas aprendiam com muita facilidade uma determinada fórmula através daquele jogo. Ou, de repente, você teve algum professor que ele gostava de, né, explicar alguma fórmula ou alguma regra gramatical com músicas, ok? Ou fazendo alguma paródia de alguma música. Então, você precisa se lembrar dessas questões e passar isso para o seu filho da melhor forma possível, tá? Vale também, ok? Vocês fazerem pesquisas nas próprias redes sociais, né, de professores. Existem professores maravilhosos que dão aula de uma forma assim que foge, né, foge um pouco do tradicional, ok? E aí vocês podem, de repente, pegar dicas, né, de como lecionar uma determinada disciplina. É lógico que, né, nem todos os pais eles vão ser professores profissionais, ok? E também nenhuma escola, né, em sã consciência vai exigir isso de cada pai. Mas realmente, quando nós estamos nesse processo de ajudar o nosso filho aos exercícios, em alguns momentos, você que está em casa, você vai realmente precisar pegar o seu filho e explicar algo que ele não está entendendo de jeito nenhum. Então é importante, hoje em dia no YouTube nós temos diversos vídeos, né, de professores falando sobre matérias específicas. Às vezes acontece muito também de, enfim, eu já vi essa matéria há muito tempo, ok? Então eu não me lembro de nada. Isso pode acontecer. E aí a gente vai precisar rever esta matéria, ok? É importante a gente ter essa dica. E sempre assim, né, ensinar de uma forma que seja agradável para aquele aluno. Dica 7. Entenda o seu papel no processo de aprendizagem do seu filho, tá? Então, o que é importante nesse momento, né, para os pais? É entender, de fato, qual é o seu papel, né? Vocês sabem
muito bem que todos nós temos um papel importante na questão da aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, o papel da escola é de apresentar a instrução, né? A instrução das disciplinas. Então, qual é o papel da escola? Cumprir aquele conteúdo programático de matemática, de português, de geografia, de história e por aí vai. Ok? Esse é o papel da escola para com a sociedade. E também, logicamente, né, ajudar nesse processo de socialização. Então, todas essas questões que eu estou abordando aqui estão, inclusive, no BNCC, que é a nossa base, ok? Nacional Comum Curricular. É importante, inclusive, né, para os pais, não só para os professores, né, mas para os próprios pais terem acesso a essa documentação que está disponível no site do MEC, né? E aí, como a escola tem esse papel em relação às disciplinas, né, aos conteúdos, também as famílias têm o seu papel. Qual é o papel, né? É ajudar o seu filho, né, ou ajudar, enfim, aos alunos da melhor forma possível, dando suporte para essa aprendizagem, ok? Então, o papel enfim, né, educar nesse sentido, até mesmo moralmente falando, ok? E até mesmo intervindo nas questões comportamentais, esse papel é da família. Dica 8. Jamais, tá? Faça a lição de casa pelo seu filho. Então, isso acontece muito, né? Nós vemos muito os pais caindo nessa questão. Enfim, às vezes pelo cansaço, nós entendemos isso, né? Ou até mesmo pela falta de paciência mesmo. Por exemplo, o seu filho está escrevendo alguma coisa, né? E aí ele escreveu uma palavra errada. Por exemplo, alguma palavra que era com M no final, ele escreveu com N. Ou trocou o S pelo Z. E aí, o que acontece, né? Os pais, eles têm aquela coisa, não é com S, é com Z. Ou o contrário, né? E aí já dá a resposta, ok? Então, isso realmente é prejudicial, né? A gente precisa deixar que os nossos filhos lutem pela resposta sozinhos, literalmente, né? Se você vê que realmente, eu já fiz de tudo para que meu filho entendesse a resposta, né, daquela questão e tal, e eu não consegui. Então é uma questão de repente você estudar um pouquinho mais também, ver, né, em alguma rede social, às vezes a criança faz alguma coisa errada, enfim, ou desobedece naquele momento, né, tem um período de malcriação, e aí nós vamos e falamos para as crianças, olha, se você continuar com esse comportamento, eu vou te colocar naquela sala sozinho lá fazendo o dever de casa. Você só vai sair dali enquanto terminar o dever de casa. Não faça isso, ok? Porque meio que nas entrelinhas, o que você está falando para aquela criança, né? Que aquele momento de dever de casa é um castigo, tá? É algo pesaroso demais para aquela criança. Então ele vai entender isso, né? Ele ou ela com certeza vão entender dessa forma. Então não faça das lições de casa um momento de castigo ou de punição, ok? Acontece muito isso, né? Eu não tô te aguentando mais, fulano, vai lá, vai ler um livro, né? Então, assim, a criança, às vezes, ela não consegue pegar o gosto pela leitura por conta disso, né? Porque sempre que ela entra nesse momento de castigo e tal, enfim, o pai, ele sugere que aquela criança pegue um determinado livro para ler. E isso é muito prejudicial, tá, gente? O momento das lições de casa, né, o momento da leitura em geral, tem que ser um momento de muita calma, de muita tranquilidade para aquela criança, ok? Então, essa questão, né, de às vezes a gente fazer da lição um castigo, isso não vai ajudar nesse processo, nesse momento, inclusive, né?
Solicite ao seu filho uma revisão do que foi aprendido a cada dia. Muito bem, isso é muito importante também, tá? Que a gente solicite aos nossos filhos uma revisão daquilo que foi aprendido a cada dia. Por exemplo, fulano, e aí, você assistiu às aulas da professora tal, professora tal, professora tal, e o que você aprendeu hoje? Eu aprendi isso, isso e isso. Mesmo que o seu filho ou a sua filha não fale todo o conteúdo que ele aprendeu, mas isso ajuda, tá? Esse tipo de exercício ajuda muito as crianças a fixarem o conteúdo. Aquilo que foi o mais importante é aquilo que eles vão se lembrar, ok? E vão, com certeza, né, fixar muito melhor esse conteúdo. Você não precisa pedir que eles façam um resumo escrito, tá? Essa solicitação pode ser feita oralmente, mas isso daí ajuda muito, muito nesse processo. Além de fixar o conteúdo, ok? Quando as crianças dizem, né, aquilo que elas aprenderam e tudo mais, além de ajudar nessa questão de fixação de conteúdo, ainda ajuda muito, né, para que o seu filho entenda que você está lá, você está chegando junto, tá? Mesmo que você não domine aquela disciplina, mas que você está motivado a saber o que o seu filho está aprendendo. Então é muito importante. Ok? Dica 11. Jamais ensine algo equivocado ao seu filho. Ok? Caso não domine a matéria, busque ajuda. Eu até falei um pouquinho, né, em relação a isso em uma das dicas anteriores. Gente, pior do que não ensinar alguma criança, né, ou algum adolescente alguma coisa, é a gente ensinar algo errado. Então, se você não se lembra daquela disciplina, ok? Ou da matéria em si, né, aquela matéria muito específica, não ensine, tá? Tire um tempo, né, para você pesquisar aquilo dali, porque às vezes é algo que você já viu há muito tempo, né? Então, principalmente se você não trabalha o tempo todo naquela área especificamente, é muito comum que você não se lembre, né? Eu, por exemplo, eu sou professora de português e inglês, né? E trabalho também como educadora, né? Atualmente na área pedagógica, psicopedagógica em geral. Então, assim, tem muitas coisas que eu aprendi lá atrás em relação à química, à física, principalmente química e física, coisas que eu não me lembro mais. As redes sociais, elas nos ajudam muito nesse processo. Livros também, especificamente, né? Livros físicos vão nos ajudar nesse processo. De repente, se você tem contato com profissionais que possam ajudar o seu filho, busque ajuda. Busque ajuda. De repente você tem um familiar que você vê que ele tem uma paciência maior de explicar tal matéria. E também, gente, eu sei que é uma situação complicada atualmente para todo mundo, né? A questão financeira, mas em alguns casos você deve sim considerar a possibilidade de um professor particular, um professor de reforço particular, uma explicadora, mesmo online, ok? Enfim, outras estratégias para que o seu filho realmente aprenda aquela disciplina, tá? Dica 12. Incentive o seu filho à prática da leitura. Muito importante isso, né? Nós falamos agora há pouco, tá? A leitura, gente, não pode ser um momento de castigo ou de punição, né? A leitura, ela precisa ser um momento prazeroso para aquela criança, para aquele adolescente. E a leitura, além disso, né, ela nos remete a algo lúdico também, em vários casos. Todo mundo que lê muito, né, consegue também escrever bem. Então é muito importante que a gente tenha em mente essa prática da leitura. Ok? Às vezes, né, você reclama muito porque o seu filho ele perde muito tempo com as redes sociais
ou com joguinhos, ou com outros aplicativos. Agora, né, atualmente está se falando muito sobre o TikTok, né? Entre outros aplicativos também. Porém, de repente, você não está conseguindo incentivar o seu filho na prática da leitura. É importante que eles tenham esse processo, tá? Inclusive os adultos, ok? Os adultos também, o brasileiro, né, ele peca muito nesse quesito, porque nós temos poucos adultos hoje em dia que leem vários livros por ano. Então, de repente, é algo que você também precisa se policiar. Se o seu filho ou a sua filha começarem a ver o seu exemplo, com certeza eles se sentirão mais motivados, tá, a adotar essa mesma prática, ok? Enfim, você mesmo, enquanto adulto, você pode escolher algum livro da sua preferência, a própria Bíblia Sagrada, né? Que a gente deve ler constantemente, ok? Mas além da Bíblia, você pode escolher algum outro elemento de literatura para que você consiga ler, né? Ler e sempre mostrar a importância da leitura para o seu filho e para a sua filha. Dica 13. Encoraje o seu filho a descobrir a melhor maneira de aprender. Isso é muito importante para nós também, tá, gente? Todos nós temos uma maneira de aprender. Isso é comprovado cientificamente, porque nós atendemos, né, vários alunos, várias crianças, adolescentes, que têm diferentes formas de aprendizagem. Só que algumas pessoas, elas aprendem com música, ok? Elas gostam de aprender com alguma música ao fundo. Outras pessoas gostam de aprender em outros ambientes, ao ar livre, né, talvez. Então, assim, o seu filho, ele precisa descobrir a melhor maneira de aprender. E isso é algo que, assim, cada indivíduo tem a sua característica. Não é porque você tem aquela característica, né? Eu só consigo aprender no silêncio total. Não é por isso que o seu filho vai aprender da mesma forma também. Então, é importante que a gente esteja encorajando os nossos filhos, as nossas crianças, a aprender, né, a assimilar os conteúdos, não é decorar, né? Mas assimilar os conteúdos da melhor maneira possível. E é um caminho que todos nós precisamos aprender individualmente. Inclusive, vale essa reflexão até mesmo para os pais, né? Qual é a sua melhor maneira de aprender? Ok? Como que você conseguia aprender na escola, né? Será que você conseguia aprender em um silêncio né, total, como é o meu caso? Será que você conseguia aprender de outras formas, né? Com música ao fundo? Ou alguma outra característica? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso também. Dica 14. Exerça a sua autoridade e dê exemplo. Nós falamos sobre isso, né? Para algumas crianças que falam que não, eu não quero fazer o dever de casa, isso é chato, eu não quero, ok? Lógico que a gente precisa ter uma certa paciência, a gente precisa estar muito bem equilibrado para falar com essas crianças que são mais resistentes, né? Mas é importante que você venha exercer a sua autoridade. Por exemplo, né, nós que somos adultos, principalmente, né, um adulto que trabalha fora, né? Ou a mulher hoje em dia que trabalha fora também, acontece muito isso. Você às vezes já trabalhou o dia inteiro, né? Mesmo que você goste de cozinhar, mas não é todo dia que você está com aquela disposição ultra mega importante aí para cozinhar, ok? Então isso acontece, né? Mas você precisa fazer aquilo. E aí você vai, na medida do possível, com os ingredientes que você tem, você vai dar o seu melhor naquele dia, ok? Então, a mesma coisa criança. Dica 15. Caso desconfie de inconformidades comportamentais do seu filho,
busque ajuda profissional. Gente, isso aqui é o seguinte, né? São para casos extremos, onde você já pesquisou várias matérias, você já procurou ajuda de repente, né, em relação a reforço escolar, e você está vendo que aquela criança não está se desenvolvendo, ok? Aquela criança, ela troca as letras, aquela criança, ela parece não enxergar direito, aquela criança tem uma caligrafia muito precária, ou aquela criança, ela tem alguns comportamentos, né, que estão assim totalmente fora da sua idade cronológica. Isso acontece muito, né? Algumas crianças que são muito infantilizadas para sua idade, ou o contrário também pode acontecer, né? Principalmente se é uma criança com altas habilidades. Então, nesses casos, vocês vão realmente buscar uma ajuda profissional, tá? São casos comportamentais que vão aparecendo na questão da aprendizagem, né? E aí, se você vê que realmente, assim, o seu filho ou a sua filha estão precisando mesmo de um suporte maior nesse contexto todo, ou se você desconfiar que o seu filho ou a sua filha tem algum tipo de déficit de atenção, né, ou de aprendizagem, é importante que vocês busquem ajuda profissional, tá? De que forma? Vocês podem buscar o próprio psicopedagogo, porque ele vai ter vários testes onde ele vai conseguir aplicar esses testes, né, e vai gerar algumas hipóteses, ok? E se for necessário, vocês vão poder, evidentemente, né, serem encaminhados ou para um psicólogo ou para um neuropediatra, entre outras profissões que ajudam muito, tá, gente? Então é importante que a gente venha buscar ajuda profissional, ou de um psicopedagogo diretamente, ou de um pediatra, né, um neuro, ok? Enfim, basicamente é isso, né? Nós temos, pelo próprio SUS, algumas possibilidades, ok? Só que a gente sabe, né, que o sistema de saúde, o sistema público, ele realmente tem as suas falhas em termos gerais. Então, eu acho que assim, vale muito a pena vocês começarem, nesse caso especificamente, a buscar ajuda profissional. Porque o seu filho, a sua filha, de repente ele não está conseguindo aprender, não é por uma questão de preguiça ou de desobediência, né? Às vezes o seu filho ou a sua filha, ele pode ter algum problema de dislexia, disgrafia, desortografia, ou algum grau leve, né? Ou moderado de autismo. Então existem alguns transtornos de aprendizagem que podem, de fato, prejudicar o desempenho de aprendizagem dessa criança, ok? E aí, né, nesses casos, vocês vão precisar buscar ajuda profissional, inclusive, ok? Caso vocês tenham interesse, né, essa é a minha última dica, tá, pessoal? Caso vocês tenham interesse de repente, que eu faça um outro vídeo falando um pouquinho sobre os transtornos da aprendizagem, né? Pelo menos os principais, porque existem vários, mas os principais que nós temos aqui no Brasil, tá? E os sintomas e tudo mais. Caso vocês queiram que eu faça um outro vídeo, vocês podem entrar em contato com a Karina, ok? Ou com o bispo, né? O bispo Carlos Pedro, a bispa Verônica, que eu vou estar fazendo um outro vídeo para vocês, dando uma pincelada, ok? Porque todo esse conteúdo é um conteúdo muito técnico da área psicopedagógica. Então eu vou estar dando uma pincelada para alguns pais que de repente estejam nessa dúvida. Será que o meu filho é dislexo? Será que o meu filho ele está com dificuldades de aprendizagem, algum déficit de atenção, TDAH, algo desse nível, né? Como eu posso ajudar o meu filho nesse momento?
Então, eu posso estar, evidentemente, fazendo um outro vídeo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail, né? Que está aparecendo aí na sua tela, teacherjessica85@gmail.com. Eu estou atualizando aos poucos, tá, pessoal? A minha página do Facebook, né? E o meu Instagram, que antigamente eu não usava muito, mas agora, por questões profissionais, eu estou tendo que utilizar, né? Porque eu colocava muitas informações nas minhas redes pessoais, ok? E assim, agora eu estou conseguindo atualizar aos poucos. Vocês podem me acompanhar pelo Facebook, tá? Aprendizagem já, ok? E pelo Instagram também, tá? E estou deixando também o meu WhatsApp, caso vocês queiram receber, né? Eu já estou me programando para isso, ok? Caso vocês queiram receber em uma lista de transmissão algumas dicas educacionais. Então vocês podem mandar para mim o WhatsApp ou enviar a sua dúvida, né? Eu peço até perdão a vocês de antemão, porque eu posso demorar um pouquinho para escrever, né? Ou para responder, né? Pelo WhatsApp. Se eu demorar, gente, me perdoem, porque nesse momento eu estou em 4 escolas diferentes, dando aulas online, dando videoaulas também, atendendo, né, a outros